A paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Quero agradecer pela confiança para estarmos nesta noite aqui com essa tão grande responsabilidade, que é vos trazer a porção da palavra do Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia no segundo livro Crônicas, capítulo 16. Segundo Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 7. Segundo Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Eu quero linkar esta passagem bíblica, a passagem bíblica que se encontra em Hebreus, no capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Amém? Nesta noite, meus irmãos, eu quero falar sobre o tema: nunca deixe de confiar no Senhor. Você pode falar para o seu vizinho: nunca deixe de confiar no Senhor. Eu quero tomar como base bíblica esses trechos sagrados que eu li nesta noite. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, ele diz que tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar. Então, quando nós pegamos algumas passagens do Antigo Testamento, podemos extrair lições preciosas para a nossa vida. E eu quero extrair algumas lições desse personagem bíblico, rei de Judá, chamado Asa. Ele foi o terceiro rei de Judá após a divisão do reino. Sabemos que Israel chegou um tempo em que o reino foi dividido. Reino do norte ficou com as 10 tribos, reino do sul ficou com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Roboão foi o primeiro rei, depois veio Abias e o terceiro rei chamado Asa. Todos eles descendentes de Davi. Quando nós abrimos a Bíblia no capítulo 14 de 2 Crônicas, vemos que
Asa, logo no comecinho do seu reinado, ele decide fazer diferente dos seus pais, também do seu avô. A Bíblia diz que Roboão e Abias fizeram governos realmente um caos. E aí vem Asa na contramão de tudo isso, e ele se propõe a combater a idolatria, a corrupção. Havia incredulidade no meio do povo, o povo estava afastado de Deus, e ele se propõe a trazer o povo de volta para Deus. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que por conta dessa ação, o Senhor lhe deu repouso. Então, houve prosperidade, eles cresceram, edificaram, até o ponto que passaram-se 10 anos. E quando passaram-se 10 anos do reinado de Asa, a Bíblia fala que o rei da Etiópia, com um exército de 1 milhão de soldados, vem contra o rei Asa, vem contra Judá. O rei se humilha diante do Senhor, clama ao Senhor, ora ao Senhor, e a Bíblia diz que ele, na sua oração, falou o seguinte: olha, Senhor, nós confiamos em Ti. Diga comigo, nós confiamos em Ti. Foi assim que esse rei orou ao Senhor nosso Deus. Ele disse: olha, Tu és o nosso Deus, como que dizendo, em nós dá uma força para enfrentar esse exército que vem contra nós. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus prontamente deu uma grande vitória para Judá contra o exército da Etiópia. Depois desse evento, o Senhor levanta o profeta Azarias, e o profeta Azarias vai com uma mensagem para o rei Asa e para Judá. E ele diz o seguinte: olha, se vocês buscarem ao Senhor, vocês o acharão. Se vocês deixarem o Senhor, então Ele vos deixará. O profeta Azarias apresenta princípio de buscar ao Senhor. Depois que o profeta apresenta esse princípio de buscar ao Senhor, Azarias recorda o tempo em que o povo vivia uma vida espiritual decadente, longe de Deus. Tempo dos juízes, provavelmente, em que eles se afastavam do Senhor. Então o Senhor permitia que um exército, uma nação, se levantassem contra eles. Então eles se humilhavam, buscavam o Senhor, e o Senhor trazia livramento. Azarias lembrou ao povo esse tempo. Depois disso, ele conclui a sua mensagem dizendo: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Meus irmãos, foi grande o mover, uma reforma estrondosa em Judá, como já fazia tempo que não se via. Os altos foram derrubados, imagens quebradas, a idolatria banida. O rei Asa teve a atitude de remover a sua mãe do cargo de rainha, porque a sua mãe tinha uma imagem de Assera, era idólatra. Ele depôs ela do cargo, da posição. Que coisa fantástica, esse rei buscando ao Senhor, se humilhando diante do Senhor, com seu coração totalmente devoto ao Senhor. Ele confiou no Senhor num momento tão difícil, um momento tão caótico. Passaram-se os anos, e quando o rei completou 36 anos de reinado, a Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia diz que Baasa, rei de Israel, veio contra Asa, veio contra Judá. E o que esse rei fez? Esse rei, pressionado pelo rei de Israel, ele
procura então fazer uma aliança com o rei da Síria. E o que ele faz? Ele vai até o templo, pega os utensílios do templo de ouro, de prata, e envia esses utensílios do templo como valor para pagar a ajuda do rei da Síria. Queridos, era como se ele estivesse dizendo para o Senhor: olha, dessa vez eu não preciso de ti. Dessa vez eu vou resolver as coisas do meu jeito. Eu vou te colocar aí do lado e eu tenho condições de resolver essa situação. Queridos, o rei da Síria aceitou a prata, aceitou o ouro e quebrou a sua aliança com o rei de Israel e se voltou contra ele. Muito bem, Asa viu que o exército de Baasa se retirou. Ele celebrou a vitória. Mas aí Deus levanta o profeta Hanani, para tocar na consciência de Asa. Porque em determinado momento ele confiou no Senhor. Mas passaram-se os anos, veio outro desafio, e dessa vez ele não confiou no Senhor como antes. Queridos, como foi que ele recebeu esse profeta? O profeta toca na consciência dele e diz o seguinte: olha, por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Queridos, nós estamos vivendo tempos em que nos deparamos com tantos e tantos desafios. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24 que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriaria. Perceba que Asa começa o seu reinado com um fervor espiritual, confiando em Deus muito grande. Mas vai passando o tempo, esse fervor vai diminuindo, até o ponto dele romper a sua aliança com Deus e fazer uma aliança com o rei da Síria, porque ele não confiava mais tanto em Deus. E a questão que Deus traz para nós nesta noite é: você confia ainda no Senhor? Todos nós estamos vivendo desafios na nossa vida. Todos nós estamos nessa jornada já. Uns 1 ano, outros 10, outros 20, 30. O certo é que nós estamos nessa jornada há muito tempo. Estamos diante de circunstâncias adversas, diante de desafios. Mas como está a nossa confiança em Deus? Quantos aqui nesta noite estão na antessala da depressão? Quantos aqui nesta noite estão na antessala da ansiedade, na antessala do desespero, da dor, vivendo um momento de desafio, um momento muito difícil? A palavra que o Senhor traz ao meu coração nessa noite para esta igreja é: a despeito do que você estiver vivendo, enfrentando, continue confiando no Senhor teu Deus. Asa decide seguir por um atalho. Eu vou negociar, eu vou fazer as coisas do meu jeito. E quantas vezes nós somos tentados a fazer as coisas do nosso jeito? O Salmo 118, verso 9 diz o seguinte: olha, é melhor confiar em Deus do que nos príncipes. Mas em que nós estamos confiando? Estamos confiando no nosso coração enganoso?
Estamos confiando na nossa própria força, estamos confiando nos nossos próprios recursos, na nossa própria habilidade. Eu venho te dizer nessa noite, a igreja que vai subir é uma igreja que depende do Senhor, é uma igreja que confia no Senhor. Está difícil, está apertado, continua confiando no Senhor. Você se sente desgastado com essa situação, continua confiando no Senhor teu Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Olha o que o Senhor diz no versículo 8: porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Eu entreguei nas tuas mãos quando você confiou em mim. E por que agora você não confiou em mim? Porque agora você decidiu escolher confiar no rei da Síria. Queridos, Deus está abrindo o seu coração. Deus está abrindo o seu coração. Agora, qual o propósito de Deus trazer essa palavra? Qual o propósito de Deus estar nos trazendo essa palavra nessa noite? Sabe o que Deus esperava do rei Asa? Deus esperava que ele se quebrantasse, que ele se humilhasse, que ele fizesse como Davi: Senhor, pequei contra ti, Senhor, não me retires da tua presença, não me lances fora da tua presença. O que o Senhor esperava era que ele se humilhasse diante dele. Mas em vez de se humilhar, em vez de se quebrantar, ele ficou enfurecido. Ficou enfurecido e falou para o profeta: sabe de uma coisa, profeta? Eu vou te prender. E ele começou então a oprimir. Olha só, onde está aquele rei que se humilhava diante do Senhor? Onde está aquele homem que se prostrava diante do Senhor, que levou o povo a buscar o Senhor? Onde está aquele pastor? Onde está aquele presbítero? Onde está aquela dirigente do círculo de oração? Onde está aquele irmão que confiava no Senhor e que se humilhava diante de Deus, mas que agora virou um perseguidor de profeta? Ele não suporta quem aponta o dedo para ele e confronta ele. Queridos, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor nosso Deus. Onde estão os pastores? Onde estão os presbíteros? Onde estão os obreiros da casa do Senhor, que ainda aceitam serem confrontados e se humilham diante do Senhor nosso Deus, não querendo justificar os seus erros, os seus pecados diante do Senhor? Porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O Senhor está nesta casa. Eu não reconheço a minha culpa. Eu sou o rei. Eu faço o que eu quero. Eu tenho domínio. Queridos, quando chega a autossuficiência, você não consegue mais confiar no Senhor. Quando chega a autossuficiência, chega a altivez, chega a soberba no coração. Mas o Senhor está te dando uma oportunidade nessa noite, aleluia, de se quebrantar diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa. Hoje é dia de comunhão, hoje é dia de santa ceia, hoje é dia de nós estarmos na mesa do Senhor. Mas como é que nós estamos hoje diante do Senhor nosso Deus? No princípio tinha fervor, no princípio tinha o primeiro amor. No princípio você confiava, no princípio você se humilhava, no princípio você dependia de Deus, no princípio você orava, no princípio você estava ali, aleluia, na presença do Senhor, dependendo dele. Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua graça, não a minha força, não o meu intelecto, aleluia, Senhor, eu dependo de ti. E agora?
Agora eu sigo por um atalho. Eu pego o ouro e a prata que tem, resolvo o meu problema. O Senhor está dizendo não. Aleluia, aleluia. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, confia no Senhor, igreja. Confia no Senhor, confia no Senhor. Confia que o Senhor vai prover. Confia que o Senhor vai curar. Confia que o Senhor vai promover. Confia que o Senhor vai abrir. Confia que o Senhor vai te revestir. Confia que o Senhor vai te arrebatar. Confia que o Senhor vai te dar um novo nome. Confia que você vai sentar, aleluia, e participar das bodas do Cordeiro. Confia no Senhor. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Diga comigo: até o fim. Até o fim. Até o fim. Eu posso começar bem, maravilha. Mas diga para o seu vizinho: é até o fim. É até o fim. É até o fim. No passado eu preguei, no passado eu orei, no passado eu me consagrei, no passado Deus me usou, mas o Senhor está dizendo: é até o fim, é até o fim, é até o fim. Amém? Deus abençoe. Vamos estar em pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Pai, tua igreja está reunida nesta noite diante da tua presença. Obrigado pela tua palavra ao nosso coração. Pai, recebemos de ti graça. Recebemos de ti, Senhor, força.